Qual é a diferença entre a entrada do financiamento imobiliário e o sinal de compra do imóvel? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do grupo SPI Imóvel e neste vídeo eu vim aqui para falar com você sobre uma questão que acaba embananando muito a cabeça de quem está ali naquele processo de compra de um imóvel ou que está estudando a possibilidade de que isso aconteça, tá? Então, muitas pessoas acabam se questionando quais são as diferenças, né? O que é o que entre a entrada do financiamento imobiliário e o sinal de compra do imóvel. Tem gente que acha que é a mesma coisa, tem gente que acha que são coisas diferentes, que você paga duas vezes, enfim. Então a proposta desse conteúdo é para que você esteja bem por dentro do que é o que e que assim você não leve nenhum susto aí ao longo dessas negociações, certo? E é claro, para a gente começar, nada melhor do que iniciarmos com coisas bem básicas, aquele beabazinho mesmo. E eu escolhi trazer aqui primeiro para vocês, para a gente conversar sobre o que é a entrada do financiamento imobiliário. Pois bem, a entrada do financiamento imobiliário nada mais é do que aquele percentual que o banco não financia. Isso mesmo, não financia. Isso porque em vários conteúdos que a gente posta por aqui no nosso canal e também no nosso portal, nós sempre falamos daquelas questões de você reservar 30% da sua renda mensal, da sua renda familiar, para você pagar a parcela mais cara do financiamento, enfim, a gente sempre fala sobre essas questões, mas a gente nunca falou sobre qual é o percentual maior que os bancos acabam financiando de um imóvel. E agora estou aqui para trazer essa informação para você. As instituições financeiras, a sua grande maioria, me arrisco a dizer até que são todas, tá? Elas acabam financiando apenas 80% do valor total do imóvel que está sendo negociado. Ou seja, sobra ali 20%, que os bancos eles não emprestam dinheiro para você que está querendo financiar aquela casa, aquele apartamento, enfim, eles não emprestam. Por quê? Essa é uma forma dos bancos se resguardarem de que você está se planejando e que você de fato terá condições de pagar aquele restante, né? A gente sempre acaba sonhando ou até mesmo negociando imóveis que ultrapassam os valores que a gente pode de fato pagar, né? A curto prazo, a médio prazo. Então, os bancos, eles acabam sim fazendo com que nós separemos 20% do valor total do imóvel para dar de entrada. Guarde essa informação. Bom, e para te fazer entender melhor sobre isso que eu acabei de falar, é claro que eu vim te trazer um exemplo em valores para ficar mais fácil esse entendimento, certo? Pois bem, vamos supor que você está negociando um imóvel que está avaliado em R$200 mil. Então, esses R$200 mil equivalem ao valor total do imóvel. Ou seja, 80%, que pode ser o limite do que os bancos financiam, avaliados desses R$200 mil, trata-se de R$160 mil. Ou seja, é o que o banco vai te emprestar para você comprar este imóvel. Aqueles R$40 mil que ficam faltando, trata-se da entrada do financiamento de 20% do valor total. Tá bom, Tainara, eu já entendi de que se trata a entrada do financiamento imobiliário. Mas e o sinal de compra, Tainara? É mais uma conta para eu pagar aí em meio a essas negociações? Não é mais uma conta, tá? E você vai entender o porquê já. Pois bem, o sinal de compra trata-se de uma garantia que não só o comprador tem, mas também o vendedor, tá? Daquele imóvel que está sendo negociado, ele acaba tendo. Afinal de contas, quando você está ali em negociação de algum empreendimento, né, de alguma propriedade, às vezes pode ter mais de um interessado ali. Então, esse sinal de compra é um meio de você se assegurar que aquele imóvel ele está reservado para você até que as questões burocráticas do financiamento imobiliário estejam resolvidas, tá? Afinal de contas,
a burocracia, né? A questão de você entregar toda a documentação e de você ter toda uma análise de crédito por parte do banco ou até mesmo uma aprovação por parte das instituições financeiras, acaba tomando em torno de 2 a 3 meses dessas negociações. Então é muito tempo, né? Às vezes você encontrou aquele imóvel que é dos seus sonhos e você não pode deixar passar aquela baita oportunidade. Então você dá um sinal de compra ali para o proprietário, para o atual proprietário, para garantir que aquele imóvel estará reservado para você até que todas essas questões de documentação e até você de fato iniciar o pagamento do financiamento imobiliário, aquele imóvel está reservado para você. E olha, não existe uma regra, uma lei que estipule qual é o valor daquele sinal de compra. Esse valor ele é negociado entre o proprietário e o comprador, tá? Mas normalmente, o que é muito praticado no mercado imobiliário são entradas entre 7% a 20% ali do valor total do imóvel, tá? Mas olha, calma, assim como eu já falei, não se preocupe, porque não é uma taxa extra. Esse percentual que você acaba dando como um sinal de compra ali para o proprietário, acaba sendo abatido ali da entrada do financiamento imobiliário. Lembra que eu falei para você guardar bem aquele percentual de 20% quando eu estava falando lá? Pois é, ele é abatido aqui no ato em que você paga esse sinal de compra. E em que momento que ocorre esse pagamento? Ele ocorre normalmente também, é uma prática comum, ali no momento que você assina o contrato de compra e venda da propriedade em questão. Também é muito comum, tá? Pode vir a acontecer bastante, de que o proprietário, né, o vendedor e o comprador negociem que uma parte desse sinal, né, uma parte dessa entrada será paga ali no ato da assinatura do contrato de compra e venda e uma outra parte ela é paga ali no momento da assinatura do financiamento, tá? Também é uma dica legal para você, comprador, poder se assegurar de que as negociações estão corretas, estão indo adiante, que você não vai ter um prejuízo maior. Então, para ficar mais fácil para você entender, vou trazer aquele exemplo ali do imóvel negociado, né, que está avaliado em R$200 mil. Então, os 20% da entrada relacionada ao financiamento imobiliário, ou seja, os R$40 mil que devem ser pagos à parte, né, que o banco não vai te emprestar para você pagar o imóvel, esses R$40 mil, eles podem ser divididos, né, no sinal de compra, ali eles podem ser divididos no ato da assinatura do contrato, como também na assinatura do contrato do financiamento. Então, o vendedor, ele pode falar o seguinte, olha, você me dá R$10 mil ali na assinatura do contrato de compra e venda, e os outros R$30 mil que você também vai me pagar à vista, você me paga ali no momento em que nós assinarmos o contrato do financiamento imobiliário. Então, essa é uma dica para você. E olha, uma dica muito valiosa para você, comprador. Não pague nenhum sinal de compra sem ter assinado algum documento que comprove que essas negociações estão acontecendo e que comprove que você já efetuou um pagamento de uma parte do valor do imóvel, tá? Esse documento ele será utilizado ali para o banco e também ali nas suas negociações. Então, isso acaba evitando que você venha ter problemas futuros e chateações e, é claro, prejuízos. Já que a gente está falando sobre o sinal de compra de imóvel, também é muito importante destacar o seguinte: existem 2 tipos de sinais de compra de imóveis. Igualmente, a doutora Érica Uchoa contou em um bate-papo que a gente teve em um vídeo que está aparecendo agora aqui, ó, no cantinho superior da sua tela, tá? Então, ela já nos falou sobre esses 2 tipos de sinais de compra e eu resolvi trazer para esse conteúdo também para ficar bem claro para você. Pois bem, o primeiro tipo de sinal é o sinal de compra indenizatório, ou seja, é aquele sinal de compra que ele acaba resguardando ambas as partes do contrato, ou seja, o vendedor e o comprador, de que caso alguma coisa durante a negociação do imóvel não dê certo,
aquele sinal de compra ficará para a parte prejudicada caso não seja cancelado, caso o contrato não seja reincidido, por uma causa justificável, tá? Então, por exemplo, você está negociando ali o seu imóvel, né? Você é o vendedor e o comprador ele pediu para reservar, então ele pagou ali o sinal de compra. Só que por uma razão de que o seu financiamento imobiliário, por exemplo, não foi aprovado e você acabou reservando o seu imóvel ali, deixou de vender para uma outra pessoa interessada e tudo mais, você reservou e você recebeu aquele sinal de compra, o comprador, ele não tem o direito de receber esse dinheiro de volta. Afinal de contas, ele quem não se planejou direito, ele quem não correu atrás direito ali das informações, das questões burocráticas, para ele te fazer uma proposta. Então você, vendedor, também não pode sair prejudicado em meio a isso. E a mesma coisa vale para o comprador, tá? Se por alguma razão ele pagou, ele deu aquele sinal de compra para o vendedor e aquele vendedor ele decidiu não vender mais o seu imóvel porque ele desistiu ou porque ele recebeu uma proposta melhor, enfim, sei lá, aconteceu alguma coisa e ele por uma causa não justificável ele teve que reincidir o contrato, esse comprador ele tem não só o direito de receber o dinheiro de volta, como também receber esse valor, ele tem que ser corrigido, tá? Muitas vezes ele pode receber até o dobro do sinal que foi pago. Então, por isso é muito importante que não só o comprador, como também o vendedor, eles tenham certeza da negociação que está ocorrendo, né? Então, daquela proposta e tudo mais. Porque depois que entra dinheiro na parada, o negócio fica muito mais sério e aí alguém pode sair prejudicado caso alguma coisa saia errada. Então, as coisas têm que ser bem justas, tá? Então, planeje-se direitinho, principalmente você, comprador, só faça a proposta ali, só pague o sinal de compra quando você já tiver o seu crédito, né? Pré-aprovado, ou seja, que você tenha praticamente certeza de que o banco vai aprovar você no financiamento. E o outro tipo de sinal de compra é o confirmatório, ou seja, ele tem como finalidade confirmar a sua intenção de compra daquela propriedade, tá? Então, o proprietário, ele acaba reservando o seu patrimônio ali, o imóvel em questão, para você, não negociando mais com nenhum outro interessado. Então, aquele imóvel fica reservado para você até que as questões do financiamento sejam aprovadas e ocorram tudo certinho para que você dê início aí nas suas questões com o banco, tá? Normalmente, os contratos, né, de compra e venda, a partir do momento que você dá esse sinal confirmatório, os negociantes, né, as partes, acabam dando em torno de 60 dias para que o comprador consiga dar entrada ali no financiamento, tá? Então tem um prazo aí. Então esse contrato de compra e venda, ele é muito importante não só para formalizar o pagamento do sinal, como também para estipular alguns prazos e algumas questões, tá? Então é bom para você fazer isso e deixar tudo muito bem claro para que ninguém saia prejudicado em meio a tudo isso. Tá bom, Tainara? Então, qual é a diferença entre o sinal de compra e a entrada do financiamento imobiliário? Basicamente, tratam-se da mesma coisa, né? As duas entradas, vamos dizer assim, tá? Elas não são iguais, elas tratam-se de questões diferentes, porém complementares, vamos dizer assim, tá? Isso porque o sinal de compra você negocia ali com o comprador direto, com o vendedor, tá? Então você, comprador, negocia direto com o vendedor e aquele valor que foi negociado, que foi acordado e que foi pago, ele é descontado ali do financiamento, tá? Então, esse é um valor que os bancos, eles não emprestam para você. E olha,
Também é muito importante que você saiba que é uma prática comum muitas pessoas darem uma entrada maior do que 20%, tá? Aliás, é uma prática super inteligente essa, tá? Porque quanto mais você acaba, quanto menos você financia, né? Ou seja, nesse imóvel de 200 mil reais, ao invés de você dar uma entrada de 20%, ou seja, 40 mil reais, você acaba dando uma entrada de 60 mil reais. Você ultrapassou o mínimo necessário, né? Isso significa que o banco vai financiar para você 140 mil reais do valor total do imóvel. Então, você vai ter uma dívida menor para pagar a longo prazo, ou seja, vai pagar menos juros, menos taxas e tudo mais. Então, quanto mais dinheiro você conseguir guardar, melhor, tá? Mas olha, falando em guardar dinheiro, falando em planejamento financeiro, também é importante que você fique atento ao seguinte, tá? Além da entrada do financiamento e também do sinal de compra do imóvel, você tem que levar em consideração que outras taxas são pagas aí nessa negociação, tá? Como, por exemplo, o ITBI, que é aquele imposto de transferência de bens, tá? Que ele também varia de município para município, então é importante que você fique atento se o seu município ele permite que você parcele esse imposto, por exemplo. Enfim, então fique de olho aí nas questões regionais, tá? Então isso é muito importante. Você também precisa ficar atento que você deverá pagar o registro do imóvel, então você também terá que arcar com questões burocráticas, né, do registro, toda a documentação desse imóvel e que, olha, não deixe para depois, tá? Porque lá na frente pode sair mais caro ainda em todos os sentidos, além de você ter fortes complicações caso queira revender este imóvel, enfim, você pode ter muitos problemas caso você não registre, caso você não cuide de toda a parte da documentação da sua nova propriedade, tá? Então não deixe para depois, faça no momento mesmo. E também, além das taxas bancárias que vão surgindo aí ao longo dessas negociações. Então, fique atento, reserve também uma parte aí do seu orçamento, levando em consideração esses pontos. Bom, eu sei que eu falei demais, eu sei que eu trouxe bastante informação para você, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode se sentir à vontade para colocar a sua questão aqui nos comentários do vídeo, tá? Que a nossa equipe está sempre de olho e está sempre interagindo com vocês. Além de, é claro, né? Vocês também colocarem as experiências de vocês ao longo das negociações dos seus imóveis e tudo mais. Conte aqui pra gente se você já teve alguma experiência ruim. Afinal de contas, eu esqueci de falar um negócio que é super importante, gente. Em meio a todas essas taxas aí, todo esse sinal de compra, a entrada do financiamento, às vezes a gente acaba se embananando, né? E é muito importante ter o suporte de um profissional especializado e de confiança, tá? Para evitar que você pague um sinal de compra maior, que você depois não desconte ali do financiamento, enfim. Então é muito importante que você tenha o suporte de um profissional para você evitar pagar coisas além do necessário, tá? Então, recorra sim à assessoria de um profissional especializado para evitar dores de cabeça. E é claro, continue aqui, coloque nos comentários as experiências que vocês já tiveram, se vocês já passaram por alguma situação ruim com algum vendedor, enfim, coloque aqui as dúvidas, as experiências, se você concorda ou discorda com alguma coisa que foi dita, enfim, a gente adora ter essa troca com vocês, além de todo mundo que também nos assiste, que acaba sempre conferindo o que vocês escrevem. É uma troca para todo mundo, certo? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia mais uma vez e até mais. Um beijo!